tarde, família Microlins. Mais uma sexta-feira, final de mês, para a gente encerrar esse mês agora com chave de ouro. Vamos passar mais um PDP, daqueles incríveis com super dicas que agregam valores para que a gente se desenvolva, tanto quanto pessoa, como profissional também. E para você, aluno hoje, que está assistindo a gente aqui, seja muito bem-vindo. A casa é sua e é como eu sempre falo. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Seja bem-vindo a mais um PDP, mais uma sexta-feira para a gente encerrar com chave de ouro. E como é de costume, o PDP está ficando num nível que eu digo assim, cada vez mais especialista, né? Hoje a gente vai trazer uma super convidada, uma pessoa que tem muito conhecimento, que vai dar super dicas aí. Não vou dar spoiler, eu vou deixar que ela se apresente aqui, vou já chamar ela aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Arthur Amarante, sou aqui o consultor aqui da nossa regional aqui do norte, aqui para cima do país, e centro-oeste também, do qual, inclusive, aproveito o ensejo para deixar um forte abraço e todo o meu carinho a essa regional maravilhosa. E daqui a gente sai com o PDP. Parabéns a você, aluno, que está buscando se especializar, que está buscando conhecimento. Uma coisa eu prometo a você, a gente vai poder ajudar você a se posicionar melhor, a ir buscar aí novas oportunidades e sair daqui com alguma coisa a mais para oferecer aí para esse mercado de trabalho aí tão competitivo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Hoje a gente traz aí a Márcia, super convidada aí, uma franqueada de muito sucesso aí em São Paulo, em Buda das Artes. Então eu já vou chamar a Márcia aqui para trocar uma ideia com a gente, para se apresentar aqui e já de antemão aproveitar não só para agradecer aí a disponibilidade da Márcia para poder compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser incrível, mas também para dizer a vocês, pergunta e resposta aqui do lado. Vamos aproveitar para interagir bastante, tirar todas as dúvidas. O momento é esse. Tamo junto, vamos nessa. Márcia, vem para cá, tá com você. Fica à vontade, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Para mim é uma honra, é um prazer incomensurável poder estar aqui diante de vocês para falar de um assunto que eu tenho larga experiência. Eu sou Márcia Cardoso, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu acredito que para a educação não há contraindicação, né? Então, independente do nível escolar que você tenha, o importante é que você estude sempre, que você esteja sempre engajado, porque a educação pode mudar o nosso país, o nosso planeta. Eu tenho pós-graduação em Finanças Contábil Empresarial, tenho pós em Gestão Escolar, tenho pós em MBA de Gestão de Pessoas, sou pós-graduada em Metodologia da Educação à Distância, tenho pós-graduação de MBA Executivo, tenho também extensão universitária na escrita científica, sou pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios, tenho extensão didática e prática do ensino superior, sou bacharel em Sistemas de Informação e técnico em Administração de Empresas. Eu gosto de falar um pouquinho da minha formação, porque eu não comecei a estudar muito novinha, eu comecei a estudar com 32 anos, e desde que eu comecei a estudar, eu não parei mais. E eu descobri que a educação e a qualificação profissional transformou a minha vida. Eu tenho 66 cursos de aliás, 66 qualificações profissionais. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Me deixou muito preparada para o mercado de trabalho. Eu tenho uma larga experiência profissional, eu tenho 38 anos de experiência, sendo 23 anos como funcionária e 15 como gestora. Então, hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho domínio. Sou também analista de perfil comportamental, sou life coach e fiz também um mastermind. Eu gosto de me apresentar assim, sou uma pessoa carinhosa, eu sou amiga, eu sou parceira, eu sou correta, eu sou empática, eu sou ética, eu sou empresária, eu sou franqueada, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã e eu sou avó. Isso aí resume quem é a Márcia. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo falar, que é clima organizacional. Eu sou uma estudiosa a respeito das pessoas, dos comportamentos, dos processos de gestão e no finalzinho aí a gente abre para vocês fazerem as perguntas, não fiquem envergonhados, podem me sabatinar, podem perguntar, porque aquilo que eu não souber, eu vou dizer não sei, vou pesquisar, né? Porque ignorante o homem que acha que sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu sou ignorante.
Então, pode ser que exista alguma coisa aí que eu não consiga te responder na hora, mas eu posso responder posteriormente. Arthur, passa para mim o próximo. Nós já sabemos aí que um dos grandes desafios, né, dos gestores corporativos no mundo de hoje é manter um clima organizacional saudável. E isso acontece porque a gente lida muito com o comportamento do ser humano. E todas as empresas, elas estão focadas na produtividade e no resultado. E se fosse simplesmente dar resultado e produtividade apenas com máquinas, seria muito fácil. Só que a única pessoa que é capaz de inovar é o ser humano. Então, todas as empresas, todos os negócios dependem da capacidade do ser humano. E é aí que entra esse estudante, essa pessoa que está procurando o seu primeiro emprego, esse colaborador que já está empregado. Você é um talento e a empresa necessita de você. Sem você, não há como a empresa ter sucesso. Porque se fosse possível ter sucesso sem gente, sem pessoas, a gente poderia colocar máquina em tudo e ainda assim a gente não teria inovação, a gente não seria competitivo, porque a gente precisa de gente. Então, a partir do momento que a gente reconhece que precisa de gente, a gente precisa propiciar um lugar saudável para que essas pessoas trabalhem. Por quê? Porque o colaborador, ele passa a maior parte do tempo dentro do ambiente empresarial. Então, normalmente, você vai trabalhar 8 horas dentro de uma empresa. É muito tempo para você ficar dentro de um ambiente com um clima ruim, um clima radioativo, um clima pesado. Então, seria muito importante que, tanto por parte da empresa quanto por parte do funcionário, que todo mundo colaborasse para que esse clima fosse saudável. Não existe coisa mais gostosa do que você trabalhar numa empresa que o ambiente é leve, onde tem uma música ambiente, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo está satisfeito, realizado, onde todo mundo se ama. Seria o paraíso, né? Então, assim, eu busco fazer esse clima para dentro das minhas empresas o tempo todo, porque eu sei que quando o clima organizacional é ruim, o colaborador adoece, o patrão também adoece, o gestor também sofre. E quando eu falo, eu tenho experiência 23 anos como funcionárias e 15 como gestora. Então, eu conheço os dois lados da moeda. Eu sei te dizer que um clima ruim ferra com a vida de todo mundo. E esse não é o nosso objetivo, né? As empresas desse novo século, ela está muito preocupada em propiciar um clima saudável. Então, por saber que não é uma tarefa fácil, né? A empresa, ela tem sempre que se preocupar em ter lideranças exemplares e inspiradoras. O que é isso? Quando que um líder, ele é exemplar e inspirador? Por exemplo, não adianta um líder cobrar ética se ele não é ético. Não adianta ele cobrar que todos os colaboradores tenham que trabalhar de bom humor se ele é mal-humorado. O exemplo vem em cima, né? Então, quando você tem uma liderança que ela te inspira, você trabalha contente, ele te apoia. Isso te deixa mais tranquilo, mais seguro. Dentro dessa empresa, precisa ter padrões e processos bem estruturados. Quem é que determina o rumo dos processos e como é que ele deve ser executado? Não é o colaborador que vai chegar e vai implantar nada. Normalmente, a empresa tem que dizer e dar todas as diretrizes. Quando a empresa fornece os processos, o padrão a ser seguido, fica muito mais fácil. É como se fosse uma estrutura, um alicerce. A empresa dá a base e o colaborador desenvolve e constrói essas paredes. Sem essa base e esse processo, nada acontece. Então, por isso que no plano estratégico, né, que é a liderança da empresa, ela determina como vai ser esses processos e esse padrão a ser desempenhado. E o colaborador executa. A empresa bacana sabe que ela precisa ter facilidade em inovar, mantendo o negócio sempre competitivo. Por quê? Imagine que você trabalha numa empresa e ela não gosta de inovação. E você está vendo que o mundo está inovando, que a tecnologia está bombando. Você vai querer ficar numa empresa retrógrada? Você vai querer ficar numa empresa que não inova nunca? Você vai começar a olhar para fora. E com isso, essa empresa vai perder esse talento. Então, empresa bacana, ela tem que sempre estar antenada com inovação. E ela tem que se antecipar. Tem que fazer aquele planejamento estratégico visando trazer essa inovação. Empresa bacana sabe também que tem que ter transparência nos projetos e objetivos claros. Observe o seguinte, cada projeto que é desempenhado dentro de uma empresa, é necessário que toda a estrutura, tanto o nível tático quanto o nível operacional, tome conhecimento desse projeto com
com todos os objetivos de uma forma muito clara. Sabe por quê? Tem colaborador que tem, talvez nem todos vocês conheçam, os perfis comportamentais, né? Então, de acordo com o perfil comportamental, e nós dividimos em 4, tem perfil que ele só consegue executar alguma coisa quando ele entende todos os detalhes. Então, imagine que você tem um perfil desse tipo, que você só consegue implantar se você entende. Agora, se você tem uma liderança que não tem um projeto e um objetivo muito claro e não explica, o que vai acontecer? Vai travar os processos. Então, da mesma maneira que tem colaborador que só consegue realizar se ele entender toda a trajetória, eu tenho que entender também que esse colaborador precisa segurar um pouquinho a sua onda, que nem sempre todas as informações serão passadas pela gestão da empresa. Às vezes, não convém passar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessa base. Um outro ponto importante, né? Empresa bacana tem políticas de RH. Que políticas são essas? Tem que ter plano de carreira, premiação, bonificação, treinamento e desenvolvimento. O colaborador tem que estar dentro de uma organização sabendo que tudo aquilo que ele está fazendo está sendo visto, observado e que ele vai ter o seu reconhecimento. Tudo isso contribui para que o clima organizacional fique perfeito e saudável. Uma outra coisa muito importante, né? Feedback dos trabalhos realizados. Esse feedback, gente, ele tem que acontecer toda semana em reunião de resultado. Então, imagine que você é um vendedor, né? Você está trabalhando aí no mercado, em diversas empresas, e você é um vendedor e você está fazendo algumas vendas que não são muito adequadas para a empresa. Você está baixando muito preço, ou você está atrasando a entrega, seja lá como for. Se a tua empresa não te der um feedback pontual daquele procedimento que você está fazendo, você vai continuar errando. E isso vai prejudicar o clima organizacional. Porque se a empresa não tiver resultado satisfatório, ela fica infeliz. Se o colaborador também não tiver resultado e um feedback daquilo que ele está realizando, ele também se frustra. Então, o que é importante? Não deixar para dar feedback só dali 3, 4, 5 meses. Isso tem que ser semanal, de preferência diário. Fechou o dia? Vamos analisar qual foi o seu resultado hoje? Olha, na parte da manhã você foi extraordinário, você fez essas vendas, foi show. Agora à tarde você caiu um pouquinho. Vamos procurar acertar e corrigir para que amanhã não aconteça? Então, essa parte que eu estou falando aqui para vocês envolve muito essa situação da empresa. A empresa é responsável por manter um clima organizacional saudável. Desta maneira, com liderança bacana, com padrão, com processo, com inovação, com transparência, com políticas de RH e feedback. Só que hoje eu quero falar com vocês muito mais a respeito dos comportamentos inadequados que o colaborador tem. E eu me incluo nessa, né? Eu não falei para vocês que durante 23 anos eu também fui funcionária e colaboradora? Quando você está do outro lado, você não tem uma visão muito clara do que se passa pela visão da empresa. Então, quero falar para vocês sobre esses comportamentos que afetam a produtividade, o resultado e a saúde da empresa. Arthur, você pode passar para mim, por favor? Então, vamos lá. A gente vai demorar um pouquinho mais sobre o perfil do colaborador, né, e os comportamentos inadequados. Muitos de vocês são jovens querendo entrar no primeiro emprego, alguns já estão empregados, né? E às vezes já viu falar desses comportamentos, às vezes escuta o pai e a mãe comentar em casa. Muitas pessoas acham que trabalhar é uma coisa ruim, né? Já ouvi falar, porque tem a síndrome do domingo à noite, né? Qual que é a síndrome do domingo à noite? Ai, que droga, amanhã eu vou ter que ir para o inferno daquela empresa. Então, se você passou a vida inteira escutando teu pai e tua mãe falar isso, ou alguém muito próximo, você começou a achar que trabalhar é coisa ruim. Só que não é ruim. Antigamente era, tá? Há 30 anos atrás, era muito ruim, porque naquela época não tinha o reconhecimento do capital intelectual. Eles viam como máquinas, né? Então, assim, você não tinha sentimento, você não podia ter problema, você não podia chorar, você não podia sofrer, porque tudo isso tinha que ficar pendurado lá fora da empresa. Hoje, a gente sabe que a pessoa tem sentimento, tem emoção, tem comportamentos, né? Então, baseado nisso tudo, é natural que a gente entenda que se você estiver aborrecido, não dá para colocar um sorrisão na cara e fingir que está tudo bem, porque a gente vai notar que tem alguma coisa errada. Só que
Equilíbrio é fundamental. Problema, todo mundo tem. A vida não está fácil para ninguém. Mas quem é que vai determinar a sua postura é você. 10% é aquilo que te acontece. 90% é como você reage. Então, independente do que esteja acontecendo, a tua empresa não tem nada a ver com os teus problemas. É igual aquele cara que chega assim, eu precisava tanto pedir um aumento. Por que você quer pedir um aumento? Porque o meu aluguel aumentou, eu preciso pagar o casamento do meu filho, eu preciso trocar o meu carro. Aí eu pergunto para você, isso é problema da empresa? Não é. Para pedir um aumento, eu tenho que perguntar o quê? Ô, chefe, eu tô necessitando de um aumento de responsabilidade para que eu tenha um aumento de salário. É possível? Então, assim, tem que casar. Levar os teus problemas pessoais para dentro da empresa e achar que é a empresa que vai resolver é uma mentalidade errada. O certo é, eu preciso de um aumento de salário? Preciso. Como é que eu peço isso? Olha, eu estou com disponibilidade para ter aumento de responsabilidade. Se o senhor me der aí um aumento de responsabilidade, o senhor melhora a minha remuneração? Você vê que a linguagem é outra? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desses comportamentos inadequados, e eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, eu não coloquei todos, eu coloquei aqueles que mais me marcaram durante toda a minha trajetória e que eu presenciei e que presencio ainda nas minhas empresas, né? Eu tenho aí 4 empresas, são 3 microlins e uma agência de emprego, e eu costumo presenciar esses comportamentos que eu vou trazer aqui hoje. E são comportamentos que fecham a porta para quem está precisando de emprego, causa demissão. As pessoas são contratadas pelos seus currículos e demitidas pelos seus comportamentos. Então, muito cuidado com a parte comportamental. O primeiro erro que eu vejo dentro de uma organização, e que acontece com muita frequência, é as pessoas saírem comentando e replicando aquilo que ouviram, sem ter certeza que é verdade. Então, assim, a minha orientação hoje aqui para vocês é, você só passa adiante aquilo que você tiver aplicado os 3 crivos de Sócrates. Você precisa ter certeza que é verdade, que é bom e que é útil. Então, imagine que você quer me contar alguma coisa. Ô, Márcia, peraí, eu preciso te contar uma coisa que eu escutei hoje. A primeira coisa que você tem que responder antes para você mesmo, é verdade? Você investigou? Você tem certeza que é um fato e não uma suposição? É verdade. Você disse sim, beleza. Vai ser bom para mim saber? Vai ser legal eu saber disso ou vai me causar tristeza? Se não é bom para mim, por que você quer me contar? Então não me conta. Agora, se é bom para mim, é verdade, é bom para mim e vai ser útil e relevante na minha vida, então me conta. Agora, se um dos sims for não, passa um zíper na boca, fecha a matraca. É a melhor coisa que a gente faz. A mesma coisa o WhatsApp. Sabe aquelas notícias que entram no nosso WhatsApp e a gente não investiga e divulga para todo mundo como se fosse verdade? De tanto você repetir uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade. Cuidado para você não ser propagador de inverdades. Muito cuidado com aquilo que você fala. Você é responsável por tudo aquilo que sai de você. Você é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas ações, pelos seus atos. Então, cuidado. É a dica que eu dou. É muito chato você, de repente, chegar e contar alguma coisa como um fato e depois você descobrir que você não investigou e que você foi causador da mentira, tá? Então, primeira coisa aí é os 3 crivos de Sócrates. Isso aí funciona muito bem e desde que eu comecei a usar isso na minha vida, gente, eu passei a ouvir mais e a falar menos. De verdade, isso aí para mim foi um divisor de águas. Outra coisa importante, resistir à mudança. Claro que é muito gostoso fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ninguém mexer em nada, você já está habituado com o teu processo, com o teu padrão. Mas essa história de resistir à mudança, você não pode ser um trava-roda na empresa que você está. Toda vez que você se deparar com uma mudança, a pergunta que você precisa fazer para você é, ok, vai mudar tudo? Vai. Deixa eu entender como é que vai ser essa mudança e como é que eu posso me adequar a ela e tirar vantagem dessa mudança favoravelmente em prol da empresa e em prol de mim mesmo. Para de resistir. Sabe por quê? O mundo, ele é dinâmico.
ele não é estático. Tudo muda o tempo todo. Lembra que aqui no comecinho eu falei para vocês que eu tenho 6 pós-graduações e 66 cursos de qualificação? Por que será que eu me qualifico todo ano? Porque eu sei que o conhecimento muda. O conhecimento se recicla. Aquilo que era verdade ontem, que todo mundo batia na tecla, hoje já tem pesquisa científica falando, olha, aquilo lá não vale mais. Então, por isso eu me sinto na necessidade de me manter estudando. Poderia falar assim, poxa, professora, mas você já tem seu negócio próprio, já está formada, para que tanto estudo? Porque por causa dessa situação das mudanças. O mundo muda o tempo todo. Antigamente, demorava muito para o conhecimento dobrar. Hoje, de um dia para o outro, o conhecimento, ele dobra. Aparecem coisas novas. Então, se você não abrir a tua mente, que você precisa se qualificar, que você precisa estudar, e que quando você está trabalhando, não é porque você está empregado que você pode abandonar os teus estudos. Você precisa de reciclagem. Eu acabei de participar de uma mentoria de um grupo maravilhoso chamado Desenvolvida, terminou ontem. Eu não vi nada novo, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu precisava de reciclagem. Tudo aquilo que foi falado lá foi fantástico, eu coloquei na minha vida. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já tinha esquecido desse processo. Deixa eu reavivar esse processo e aplicar ele de novo. É isso. Então, a hora que você entender que ficar fazendo resistência à mudança, tem gente que entra aqui nas nossas escolas e fala assim, olha, eu já terminei os estudos. E eu até penso, eu devo estar falando com um PhD, né? Terminou os estudos. E a pessoa entende que terminar o ensino médio é terminar os estudos. Não, não é. Depois que você termina o ensino médio, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer qualificação profissional, você tem que fazer inglês, aí você tem que fazer pós, tem que fazer MBA, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. Então, você não terminou os estudos. E quanto mais você estuda, mais você descobre que você nada sabe. Porque a sensação que eu tenho é que eu sou uma tremenda de uma ignorante. E sou. Tem vários assuntos que quando eu começo a ler, eu falo assim, meu Deus, que universo é esse de conhecimento? E a gente não sabe nada. Pensando nisso, acabou essa história de resistir à mudança. Aceita que dói menos. Começa a mudar agora. E outra coisa, adota aí na tua vida. Lê um livro por semana. 1 por semana, é isso mesmo. 1 por semana. Para de perder tempo na rede social. Para de assistir TV que não está te agregando valor nenhum, só te deixa neurótico. Para de fugir do Big Brother. Vai assistir outras coisas. Inclusive, acho que já até acabou, né? Ouvi dizer que acabou. Foca. Começa a ler um livro por semana. Pega o resultado daquele livro, aplica na tua vida. Começa a mudar. Começa a inovar. Começa a sonhar. Começa a empreender. Você é do tamanho do seu sonho, mas você sonha? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, pelo amor de Deus, já que vai sonhar, sonha uma coisa grande. Sonha mudança de vida. Uma outra situação, que é um comportamento que eu abomino, omissão e negligência. Vocês já ouviram as pessoas falar assim para você? Não, eu prefiro não opinar, eu não me envolvo. Eu prefiro fazer de conta que eu não sei de nada porque eu não quero me envolver. Quando você, dentro de uma empresa, tem este comportamento, não pense que você está sendo bonzinho e justo e correto. Não. Omissão é crime, está inclusive no Código Penal. Você vê uma situação errada acontecendo dentro da empresa e você se omite para não ser dedo duro, para não ser cagueta, para não ser X9, você não está sendo bacana. Primeiro, que se for levantado provas de que você sabia que algo errado aconteceu e você não avisou o seu gestor, você pode entrar por coautoria. Sabia disso? Cuidado com essa história, com esse comportamento de omissão. Então, você deixar de atender um cliente, né, com toda excelência, você ser omisso e você achar que, não tem ninguém vendo, sempre tem alguém te observando. Você nunca está sozinho. Mesmo porque agir corretamente deveria ser uma postura sua por causa dos seus valores, por causa do seu caráter, por causa da sua ética. Não é verdade? Então, não sei, não vi, não fui eu, negligência. Detesto. Como você não sabe? Como você não viu? Como não foi você? Se é da sua responsabilidade. Você sabia que o fato de você não saber, não foi você e você não viu, não te exime da responsabilidade daquilo que aconteceu? Então, imagine que você é um coordenador pedagógico e você é responsável pelos professores. De repente, o professor deixou de fazer um trabalho que tinha que fazer, aí o coordenador fala, mas eu não sei, eu não vi, não fui eu. Vai resolver alguma coisa?
Não, a responsabilidade era dele. Então, vamos pensar melhor. Você é recepcionista da empresa. É sua obrigação recepcionar todo mundo. E você viu que entrou uma pessoa e não registrou o nome na recepção. E você foi omisso, porque você estava olhando a tua rede social naquela hora e você não quis perder a curtida lá na tua foto. Aí a pessoa passou, saiu, entrou. Aí daqui a pouco vem alguém e te pergunta, escuta, fulana, eu estava aguardando uma visita às 14 horas, você viu alguém aqui? Ela até viu passar, mas ela foi omissa e negligente. Ela vai dizer, não, não vi não, não sei, não vi, não fui eu. E aí? Aí depois a gente volta às câmeras, a gente vê que a pessoa entrou sem se registrar, que a pessoa andou pela empresa, entrou em salas que não deveria. Aí depois você descobre que um celular sumiu, né? Que essa sua negligência causou um furto dentro da empresa. Vai adiantar você falar que não sei, não vi, não fui eu? Você é culpado. Então, a gente tem que entender quais são as minhas responsabilidades dentro da empresa que eu estou. Para quem nunca trabalhou na vida, já entra sabendo. Assim que você recebe o teu contrato de trabalho, você tem que perguntar quais são as responsabilidades que eu vou ter que responder. Aí você vai anotar direitinho, porque vai estar lá no teu manual de função. E você vai executar aquilo lá com muita responsabilidade. Porque, inclusive, o Código Penal fala de omissão. Cuidado. Ainda mais empresas como as nossas escolas aí que lidam o tempo todo com alunos menores de idade. Dá para ser omisso? E quem é cuidador de idoso? Dá para ser omisso com o cuidador de idoso? Na hora de dar o remédio trocado ou dar uma dose errada por negligência? Dá para fazer isso? Não dá, né? Você vê, eu começo a falar desse assunto, eu vou ficando alterada, porque esse é um assunto que acontece com frequência em qualquer lugar, e as pessoas acham que isso é bobagem, que isso é besteira. Não, gente, isso é comportamento que dá demissão por justa causa. Outra coisa, mau humor. Ah, por favor, né? Ninguém merece. Se é para olhar a cara feia, gente, eu olho a minha no espelho. Eu não preciso ficar olhando a tua cara emburrada, né? Eu lembro que eu trabalhava com advogado e uma vez eu estava muito aborrecida e estava chorosa, né? Doutor Rui Cavalieri é vivo, está com 86 anos, meu paradigma. E eu gosto de relatar isso. E ele tinha sido um pouco ríspido comigo e eu fui emocionada, chorei, feito uma louca. E ele chegou e falou assim, minha cara, vem cá. Aí eu entrei na sala dele e ele falou assim, olha aqui, ó, eu não te pago para ficar chorando. Eu não pago para ver cara feia. Se é para ver cara feia, eu vou ver a cara da minha mulher, da minha namorada, da minha ex-mulher, da minha namorada, da minha filha, seja de quem for, mas você não. Eu estou pagando seu salário, coloca um sorriso nessa cara e me atenda como eu mereço. Gente, foi a única vez que ele me chamou a atenção. Foi a primeira e única. E ele falou, vai lá lavar o rosto no banheiro e volta para trabalhar com um sorriso na cara. Para mim foi um choque de realidade, né? Eu era novinha, era muito emocional, então eu trazia os meus problemas para dentro da empresa. Então, se eu estava brigada com o marido, eu ia chorar. Se meu chefe falasse mais alto comigo, eu me constrangia e chorava. Então, o que eu aprendi naquele lindo dia? Que os meus problemas pertencem a mim. E não compete trazer ele para dentro do ambiente de trabalho. E ele estava certo, ele me pagava para ser secretária executiva dele, e não para ficar de mau humor por causa dos meus problemas. E mesmo que ele me desse bronca, ele não estava brigando com a Márcia, ele estava brigando com a secretária executiva dele. Quando eu entendi isso, que eu tinha que ser duas pessoas, que eu era um personagem, minha vida mudou. É igual hoje, quando eu estou em sala de aula, eu sou professora, ali eu sou um personagem. O aluno pode falar o que quiser ali para mim, que ele não me ofende, não ofende a pessoa da Márcia. Ele está falando com a professora dele. A gente precisa separar as coisinhas, tem que ter uma caixinha, né, dos seus personagens dentro de você. Então, o mau humor é uma coisa que não compete levar para o seu trabalho. O mau humor, ele é contagiante, né? Então, a pessoa mal-humorada, ela tem uma aura de energia escura em volta dela. Se você for sensitivo, você vai saber do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que percebo a energia das pessoas. E os meus funcionários, uma vez, numa avaliação de 360 graus, eles me avaliaram e eles falaram que eu estava andando mal-humorada. Olha que chique, né?
E eles falaram para mim que quando eu ficava mal-humorada, a empresa inteira ficava de mau humor. Olha a abrangência do meu comportamento em toda a empresa. O que eu fiz? Mudei, meu cara. Eu posso estar com o problema que for. Com os meus colaboradores, eu estou sempre com um sorriso no rosto. Eu coloco uma rocha, o dia inteiro tocando aqui, som ambiente. Uma rocha é muito gostoso. Pode ter outros ritmos. Mas, a partir desse momento, eu transformei o clima da minha empresa de tal maneira que todo mundo quer ficar na minha sala e trabalha sorrindo, né? E eu percebi realmente, se você está mal-humorado, primeira coisa, faça uma reflexão. Por que você está mal-humorado? Conversa com você. Ah, eu estou mal-humorado porque eu estou preocupado com as minhas contas, meu dinheiro está curto. Ah, entendi. Mas se você ficar mal-humorado, corre o risco de você perder o emprego. Se você perder o emprego, vai ficar mais difícil ainda para você. Então, vamos fazer o seguinte, faz uma oração, pede para Deus tirar essa angústia do teu coração, fala com o Pai Celestial, você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é a melhor coisa do mundo. Quando eu estou angustiada, quando eu estou deprimida, eu olho lá e falo assim, Papai do Céu, me dá um colo, estou desesperada. Aí deixo umas lágrimas rolar, porque eu sou ser humano. Aí depois o que eu faço? Eu entrego o problema e esqueço. Aí eu coloco a música, coloco um sorriso, passo um batom e vou trabalhar. E foi assim a crise toda, nós estamos em crise desde o ano passado. Quantas empresas já não fecharam? Quantas empresas não tiveram problema? Mas a gente continua aí firme e forte. Por quê? Por causa dessa postura. Então, você precisa entender qual que é a causa do seu mau humor. E outra coisa, quem não é grato pelas coisas que tem, não merece ter. Sabia disso? Ah, eu tô de mau humor porque eu tenho que trabalhar na droga dessa empresa. Opa! Sabe quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Você quer ficar desempregado? Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. A própria Constituição, no seu artigo 5º, garante isso. Todo mundo tem direito de ir e vir. Se você está aqui, você não está obrigado. Se você não está obrigado, coloca um sorriso na cara, atende todo mundo com gentileza, com educação e com ética. Está entendendo? Um outro comportamento, né? A ausência da dor do dono e da dor do cliente. Será que você sabe o que é isso? O que é dor do cliente? Como é que tem que ser o atendimento do cliente? Se coloca na pele dele, olha pelo óculos do cliente. Se você está desconfiado que o seu atendimento não está sendo correto, se coloca no lugar do outro para você entender como ele se sente. Você está faltando com a verdade? Você mente, você engana, você ludibria. E se fosse com você, você ia gostar? Se fosse com sua mãe, tá certo esse comportamento? Então, assim, não engane, não minta, não passe para trás, não sabote. A mentira, ela não tem sustentabilidade. A mentira, você pode enganar no primeiro momento, mas daqui a pouco ela vai cair por terra. E você vai levar junto a imagem da empresa quando você engana. Hoje, a coisa mais importante que tem é a imagem que você constrói diante do mercado. O mercado te cobra muito isso. As minhas escolas, elas já têm 6 selos de excelência pela Globo Sul. E são consecutivos. Aqui não tem mentira. Se tiver que mentir para poder vender, a gente perde a venda. Porque a gente pensa assim, a dor do cliente. Então, o cliente chega e fala assim, então quer dizer que se eu fizer esse curso aí, você vai me arrumar um emprego? Eu falo assim, não, eu não te arrumo emprego. A Microlins, ela treina, orienta, prepara, tá entendendo? Ela te ensina comportamentos de processo seletivo, mas ela não é uma agência de emprego, eu não minto. Quem é que vai te arrumar emprego? A minha agência de emprego, a RHF, vai te arrumar emprego, né? Então, assim, para que mentir? Para que enganar? Não pode. Então, quando eu sinto a dor do cliente, eu falo a verdade para ele, eu trato ele como eu gostaria de ser tratado, eu entendo as necessidades dele e eu atendo as necessidades dele de forma a promover o sucesso dele. Com isso, eu vou estar entendendo a dor do dono.
A dor do dono da empresa, o que ela deseja? Ela deseja que sua empresa tenha perenidade, sustentabilidade, ética, que seja bem falada. Então, automaticamente, quando você entende a dor do cliente, você está automaticamente entendendo a dor do dono. E a dor do dono é aquela, mesmo quando o dono não está junto, você tem que atender com qualidade, né, com ética. Por exemplo, os recursos da empresa. Quais são os recursos que toda empresa tem? Toda empresa tem maquinários, né? Tem os seus computadores, tem impressora, tem luz, tem um monte de coisa. Como é que você lida com os recursos da empresa que você trabalha? Por exemplo, você estuda? Você estuda. Na hora que o teu chefe não está lá, você corre e imprime toda a sua lição de casa na impressora da empresa? A impressora é da empresa para uso da empresa. O papel sulfite é para uso da empresa, não é para uso seu. As canetas, o maquinário, todas as ferramentas, não é para uso particular seu. Quando você desvia esses recursos para teu uso, você não está tendo a dor do dono, e você está roubando. Então, toda a ferramenta que é colocada a teu dispor para trabalho, é para trabalho dentro da empresa, visando resultados da empresa. Não é para você colocar na bolsa e levar embora. Ah, mas foi sem querer. Ah, eu preciso imprimir um trabalho para o meu filho precisa entregar amanhã. Espera aí, mas os recursos, o torno, a impressora, o papel sulfite, é para seu uso ou é para uso da organização? Faz uma reflexão. Quantos recursos da empresa você está levando? Você deixa o dia inteiro lá o ar-condicionado ligado, mesmo quando não tem ninguém na sala? Você deixa todos os computadores, todas as telas ligadas, mesmo quando não tem ninguém usando? Você não sabe que isso é recurso? Você não sabe que isso é luz? Cadê a gestão de custo desta empresa? Você acha que o dono vai ficar feliz? Você acha que você está vendo a dor do dono? Você mantém o seu local de trabalho limpo, asseado, organizado? Ah, mas essa não é minha função. Peraí, qual que é a sua função? Qual que é a sua função? A sua função não é desempenhar bem aquilo que lhe foi determinado? E para você desempenhar bem, o seu local não tem que estar bem organizado, não tem que estar limpo, não tem que estar cheiroso? Por que você não pode limpar? Por que você não pode organizar? Ah, mas alguém tem que vir limpar. Negativo. Metodologia 5S na sua vida. É você que tem que organizar o seu local de trabalho. E pensa na dor do cliente. O cliente, quando entra na tua sala onde você vai atendê-lo, tem que estar um ambiente agradável. Você não tem que esperar alguém vir recolher um lixo. Você não tem que esperar alguém tirar um pó de uma mesa. Isso não vai cair às suas mãozinhas. E vai fazer com que você tenha saúde, que você não vai ter alergia, né? Vai fazer com que a sala fique o tempo todo cheirosa. Tudo isso faz parte. Dor do cliente e dor do dono. Uma outra situação é você vir trabalhar com baixa energia, né? O que é baixa energia? A gente vai numa reunião de resultado, a gente faz um planejamento e fala assim, olha, todo mundo vibrando. Aí olha para você, você está lá, morto. O que foi? Você não entendeu que a gente vai fazer uma ação e que precisa disso, precisa daquilo, e você morto. Aí você olha para você, aquela energia está baixa, os teus ombros estão caídos, o teu semblante está triste, a tua energia não está legal, nada motiva você. Aí você fala assim, mas eu não consigo ficar motivado porque ninguém me motiva. Você sabia que a motivação vem de dentro, não vem de fora? Quem falou que a motivação é algo externo? Você pode até ter algum agrado, né? Por exemplo, se para você ficar motivado eu tenho que aumentar o seu salário, eu te aumento o salário hoje, daqui 3 meses você vai estar desmotivado de novo. Porque você vai aumentar o teu nível de vida, vai começar a gastar mais e vai estar infeliz de novo. Não vai resolver. Se eu te der um presente para você ficar motivado, você só vai ficar motivado enquanto você tiver com esse presente muito fresquinho na mente. Passado ali 3 dias, você já esqueceu, você já está desmotivado de novo. Então, a motivação e o aumento da tua energia precisa vir de você. Sabe como é que eu aumento a minha energia? Um segredo. Eu me apaixono todos os dias por tudo aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou transbordando de amor. A melhor forma que eu achei para ficar feliz é amar. Amar indiscriminadamente, sabe assim, sem distinção, sem discriminação, sai amando. Ama o cachorro, ama teu inimigo, ama teu irmão, ama aquele funcionário rebelde. Ama todo mundo, não custa. Quando você se enche de amor,
a tua energia sobe. Mas começa amando você. Olha no teu espelho e fala assim, eu me amo. Se arruma para você. Arruma teu cabelo, arruma tua pele, faz a tua barba, fica cheiroso, fica gostoso, fica gostosa. Tá entendendo? Sente prazer em estar com você. Quando você começa a sentir prazer em estar com você, a tua energia sobe. E quando a tua energia sobe, parece que todo mundo começa a notar você. Você parece um imã de gente. Todo mundo quer estar perto de você. Parece que você tem mel. Então, a primeira coisa para mudar esse negócio de energia baixa, primeiro, vai lá e faz um exame de sangue, né? Vê se não está com anemia. Porque se você tiver com anemia, meu amigo, você vai sentir fraqueza e a tua energia não vai subir. Se não é nada clínico, é psicológico, começa a se amar mais. Começa a se dar presentinhos. De vez em quando compra um chocolate para você. De vez em quando se pegue cantando sozinho. Saia dançando no meio da sala sozinho. Se olha no espelho, se acha atraente. Tua energia sobe. Ah, como sobe. Esse é um segredo maravilhoso que eu tenho aplicado aí na minha vida. Já estou com 53 anos e eu aplico isso diariamente. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô com a autoestima lá em cima, porque a energia sobe, 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 é uma delícia e é contagiante. Todo mundo que fica à minha volta fica também com energia alta. Então, não seja a trolha na empresa, pelo amor de Deus. Não seja a nuvem pesada, que quando você chega, todo mundo... Ai, você viu quem chegou? Nossa, que energia péssima aquela pessoa tem. Que horror, né? Não dá nem para ficar perto dele, né? A energia dele é pesada, né? Triste, né? Tá sempre com uma visão pessimista. Ó céus, ó dor, ó vida. Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, para de reclamar, criança. Você tá vivo, cara. Você tá respirando. Você tem família. Larga a mão de ser pessimista. Você tomou banho hoje? Oh, que gostoso. Tinha água quente no chuveiro? Nossa, que delícia. O sabonete era cheiroso? Escovou o dente? Já tem motivo para agradecer? Já tem motivo. Tomou água. Amanheceu o dia, tomou 640 ml de água. É 640 ml de água que você tem que tomar, tá? Todo dia de manhã. Para funcionar o cérebro, para hidratar o corpo, para funcionar o intestino, funcionar tudo. Começa a tomar 640 ml de água todo dia, pra você ver como você fica legal. A pele muda, muda tudo. Tem motivo para agradecer? Tem. Tá sendo pessimista por quê? Ah, o copo tá meio vazio. Para com isso, o copo tá meio cheio. Enquanto um monte de gente chora, vai lá e vende lenço. Seja positivo. Se você não ficar com visão pessimista, sabe o que acontece? Você atrai mais dessa visão para você. Quando você só vê coisas negativas, tudo que é negativo vem para você. Você vira um imã de coisa negativa. Cuidado. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você emana, volta para você em dobro. Lei da atração. Tá com energia baixa, tá com visão pessimista, isso aí vai vir mais ainda para você. Daqui a pouco você vai andar, sabe quando você anda e se sente bem pesadão, parece que tem uns blocos de concreto no teu pé? É a tua energia baixa e a tua visão pessimista. E tem um monte de funcionário que é assim, ó, não é grato pelas coisas que tem. Lembra? Você é contratado pelo teu currículo e demitido pelo teu comportamento. Então, para com isso, porque isso pode dar demissão. Não faça isso. E, se você ainda não está empregado, já começa a mudar esse comportamento aí, hein? Você tem que ter uma alegria na empresa. Quando você entrar dentro da empresa, todo mundo vai assim, você viu quem chegou? Ai, o fulano chegou. Ai, como ele é adorável, né? Um fofo, um lindo, um querido. Comece a elogiar mais as pessoas, não com falsidade, pelo amor de Deus, hein? Comece a olhar para as pessoas e ver o interior delas. Isso ajuda pra caramba você mudar a visão. Então, ao invés de você olhar uma pessoa e ficar vendo o ponto negativo dela, olha o ponto positivo. Entendeu? Olha o quanto ela já acertou. Olha o quanto ela tá bonita. Olha o quanto ela tá cheirosa. Olha o quanto ela tá agradável. Aí já começa a mudar essa visão de ficar olhando o pessimista. Então, assim, o cara que tem uma visão pessimista, ele olha sempre o negativo. Vira a chavinha. Todo mundo tem lado negativo. Gente, somos todos perfeitamente imperfeitos.
Entenderam? Todo mundo é imperfeito, não tem ninguém perfeito, porque os perfeitos não estão neste mundo. Nesse mundo só tem gente imperfeita. Se todo mundo entendeu isso, então vamos agora olhar o lado positivo. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem lado positivo. Vamos focar no positivo que a coisa melhora. Falta de planejamento e foco é um outro comportamento inadequado que muitos colaboradores têm. O que é importante? Antes de terminar o meu dia de hoje, eu tenho que fazer o meu planejamento de amanhã. Eu não posso deixar para fazer o meu planejamento do dia no dia de amanhã. Tá errado. Eu faço hoje, já coloco lá na parte da manhã os 3 principais ações que eu tenho que fazer, né? E depois eu coloco as de menor prioridade. Uma ferramenta que eu uso e que me ajuda bastante é o Task Agenda. É um aplicativo que você coloca no celular. Gente, essa agenda é fabulosa. Eu coloco todos os meus compromissos na agenda. À medida que eu vou fazendo, eu vou clicando que já fiz. Aí, quando termina meu dia, eu dou um print da minha agenda, que tudo aquilo que eu realizei, e mando em um grupo. Eu crio um grupo comigo mesma, né? Então, você vai lá, você cria um grupo. Para criar grupo, precisa de 2 pessoas. Então, você coloca alguém, qualquer pessoa, cria o grupo, exclui a pessoa. Pronto. Aí, o grupo fica sendo só seu. Entenderam? Aí, o que você faz? Todo dia, você faz a sua agenda, o seu planejamento. Aí, no dia seguinte, você vai colocar tudo aquilo em prática. Aquilo que você conseguiu realizar, você vai colocar como realizado e vai ficar mais clarinho. Aquilo que você não conseguiu, você vai dar 2 cliques em cima e vai alterar a data para você fazer no dia seguinte. Pronto. Aí ficou lá tudo que eu consegui realizar no dia de hoje. Aí eu tiro um print dessa minha tela e mando nesse meu grupo chamado Agenda, para ficar registrado como é que tem sido os meus dias. Aquilo que eu não consegui fazer, eu já deixo programado para o dia seguinte. Só usando essa Task Agenda, automaticamente, eu já estou fazendo o planejamento e o feedback do meu dia. Porque a partir do momento que eu tico tudo que eu fiz, eu estou dizendo que eu já acabei. Então, é meu feedback. Então, assim, todo mundo tem que ter esse foco, todo mundo tem que ter planejamento. Se você está indo para o trabalho e fala assim, eu nem sei o que eu tenho para fazer hoje, já está errado. Porque até esse carro seu, porque você é uma grande Ferrari, você é uma potência, até esse carro pegar no velocidade, você já perdeu um bom período da manhã. Então, aplica isso. Hoje, faça o teu planejamento de amanhã. Pode ser que amanhã, durante o dia, ainda surjam novas atividades que serão inseridas. Não tem problema. Mas o importante é sempre eu saber já o que eu tenho que fazer. Aí fica muito bacana. Um outro ponto que eu falo, não sei se eu estou com o meu horário muito apertado, deixa eu ver, eu ainda tenho tempo. Um outro ponto que eu acho muito importante falar é de procrastinação, né? Essa história de ficar adiando. Usando usando a Task Agenda, você diminui o hábito de procrastinar. Porque todas as atividades que você coloca para fazer, aquelas que você não consegue fazer, no final do dia você já clica 2 vezes e altera a data. Só que cuidado, não fica empurrando muito uma atividade, enfrenta. Faz aquilo que é mais difícil primeiro, deixa para fazer o mais fácil quando você está mais cansado. Começa o teu dia fazendo sempre aquilo que é mais difícil. Coloca foco, né? Debulha logo aquilo, já destroça logo, já resolve e deixa para fazer as mais fáceis quando você estiver mais cansado, que é mais no final do dia. Dá muito certo isso. Procrastinar é aquele comportamento de nunca começar, de sempre adiar, deixar para a última hora. Ai, brasileiro adora deixar para a última hora. Cuidado. Quando você começa a procrastinar demais, significa que está faltando paixão. Você sabia que se você estiver apaixonado e cair uma tempestade, sabe aquela tempestade de alagar? Ainda assim você vai sair para ver sua paixão, porque você está apaixonado. A paixão move, né? Agora, se você não está apaixonado, caiu um pingo, um chuvisco, você já liga e fala, olha, eu vou desmarcar porque pode ser que chove. Vai chover e eu não estou afim. Porque você não está apaixonado. Bem assim é o hábito da procrastinação. Como você não está afim de fazer, você não está apaixonado, você adia, você desiste. E cada vez que você desiste, cada vez que você adia, você só está
psicologicamente está te afetando, porque vai criando um lixo na tua mente de que você está devedor, de que você não fez, de que você está devendo. E aquilo começa a te incomodar. Então, se você está procrastinando muito, começa a observar como é que está o teu ambiente de trabalho, como é que está teu quarto, como é que está teu guarda-roupa. Normalmente, o procrastinador, ele está com tudo bagunçado. Da mesma forma que ele adia para resolver no trabalho, ele está adiando em outras áreas também. Então, internamente, ele está bagunçado, por isso que ele está procrastinando. A cabeça dele está muito zureta, né? E ele fica com aquela energia e aquele clima de que estou devedor. E esse clima de que eu estou devedor, que eu estou em débito, faz com que eu execute menos ainda. Então, se você quer acabar com a procrastinação, eu digo para você, comece arrumando teu quarto, teu guarda-roupa, tua mesa de trabalho, tua casa, tua garagem. Arruma tudo. Aí você consegue ver que o teu comportamento muda, a tua energia muda e você começa a parar de procrastinar. Então, dá uma olhadinha para dentro de você. Por que você está procrastinando? Por que você está enrolando? O que está acontecendo? Por que você está sofrendo? E, por último, não que não haja muitos, eu sei que tem muitos outros comportamentos que atrapalham aí o clima organizacional saudável. Eu quero falar um pouquinho dessa história de excesso de esforço incorreto com ausência de resultado. Por que eu trouxe dessa forma? Tem colaborador que chega e fala assim, mas, dona Márcia, eu estou fazendo tudo certinho, eu fiz não sei quantas ligações, eu agendei não sei quantas pessoas, mas o resultado não vem. Olha, excesso de esforço incorreto não vai trazer o resultado que você quer. Então, o que você tem que ter muito claro na tua mente? Todo esforço, quando ele está na direção certa, ele traz resultado. Se o seu esforço está tendo um grande esforço e não está trazendo resultado, você está indo na direção errada. Você está fazendo coisa errada. Analisa. Autoconhecimento é tudo. Você tem que ter autoconhecimento das tuas necessidades, dos teus comportamentos, das tuas habilidades, e você tem que fazer também uma leitura do ambiente que você está trabalhando. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou me manter muito ocupado para o meu chefe ver que eu estou me esforçando. Mas eu sei que eu não tenho condições de bater minha meta, mas o importante é que ele vai ver que eu estou me esforçando, que eu estou trabalhando, que eu estou lutando. Beleza. Aí, quando chega lá no final do mês, eu pergunto para você, você paga aluguel? Paga. Vai lá pagar teu aluguel com esforço. Chega lá para o teu inquilino e fala assim, o meu locador, eu vim aqui pagar meu aluguel com meu esforço. O que o teu locador vai falar para você? Não, eu quero dinheiro. Eu quero o resultado. Cadê o resultado? Eu quero dinheiro. É o dinheiro que paga a conta. É o dinheiro que paga aluguel. É o dinheiro que põe comida na mesa. O teu excesso de esforço serviu só para enganar você. Porque nem o teu chefe você conseguiu enganar. Porque se o seu esforço estivesse na direção certa, usando as ferramentas certas, os comportamentos certos, o resultado teria vindo. Não veio? Não adianta, você está se enganando, você está se sabotando. Aí você tenta estender essa sabotagem aos olhos do líder. Não, mas você viu quanto esforço eu fiz, é que eu sou azarado. O cara que fala que é azarado, ele está aí com um comportamento de visão pessimista. Ele não é azarado, ele simplesmente não usou o caminho certo. Eu duvido que se você colocar o esforço na dosagem certa, na direção certa, que o resultado não vem. Para de se sabotar. E para de achar que você está enganando o teu líder, que você não está. O líder está vendo que quem quer fazer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. E você arrumou uma desculpa. Não, mas eu me esforcei. Eu estou cansada, eu me esforcei. Nossa, hoje eu trabalhei muito. E qual foi o resultado? Eu sinto muito. O meu perfil é dominante, né? Pelo IBC, eu sou tubarão. Eu só entendo a linguagem do resultado. Se você trouxe resultado, você conversa comigo. Se você não trouxe, não quero papo. Sinto muito. Mas por que você está desmerecendo o meu trabalho, Márcia? Não, filho. É que esforço, só esforço, não paga a conta. Só esforço não põe comida na mesa. Entendeu? Olha aí, quando a gente entende isso, e para entender isso, fala assim, olha, eu vou te dar
100 quilos de esforço, vai lá comprar uma carne no açougue. Quero ver você trazer carne para casa. Vai lá na padaria comprar o pão com esforço. Não chega lá com o resultado do teu trabalho, não, para ver se você consegue trazer o pão. Então, para com essa conversinha de justificar que você se esforçou demais. Se você se esforçou demais de forma incorreta, você foi um sabotador. Você enganou. Porque se você tivesse feito da forma correta, teria dado resultado. Claro, ninguém é perfeito, somos todos perfeitamente imperfeitos, mas você consegue reconhecer que você precisa de treinamento? Você consegue reconhecer que não adianta ficar com essa conversinha aí de somebody love, que ninguém mais acredita nisso? Essa é a linguagem. E eu estou falando porque eu tenho experiência. Eu conheço o lado de cá e o lado de lá. Eu fui funcionária, eu sou gestora. Qualquer coisa que qualquer funcionário meu venha me contar, eu sei. E quando eu falo funcionário, eu falo no verdadeiro sentido. Tem diferença, funcionário, colaborador e parceiro. O funcionário funciona mediante uma função. Ele está ali só para fazer uma função e quer receber pela função. Entenderam? O colaborador, ele colabora visando o resultado geral. O colaborador, ele é espetacular, ele colabora. Então, o legal mesmo é você ser parceiro, porque você sente a dor do dono, a dor do cliente. Isso é legal. Então, funcionário que vem com esse comportamento de somebody love, eu fiz muito esforço, eu falei assim, olha, me conte alguma coisa que eu não saiba. Tudo que você vai me contar aí, eu já tenho experiência. Então, vamos mudar a prosa e vamos entender que quem paga a conta é resultado. É claro que eu valorizo muitas pessoas, eu amo gente, por isso eu fiz MBA em gestão de pessoas, mas a gente não pode mais se enganar. Hoje a gente só consegue ter sucesso se a gente tem resultado. Inclusive o mercado, né? O mercado não respeita você se você não tiver resultado. Então, se você não tiver um resultado, se você chegar lá com seus 50 anos e você falar assim, o que foi que você conquistou durante sua vida? Nada. Eu ainda moro de aluguel, eu não tenho um carro. A sociedade te respeita? Não, porque você não trouxe resultado. Qual foi o legado que você deixou? Você criou uma empresa? Você gerou empregos? Não. Então, você não vai ter respeito da sociedade. Infelizmente, a sociedade capitalista, ela só reconhece quem traz resultado capitalista. Porque nós vivemos no regime capitalista, então nós temos que dançar conforme a música. Então, se você está lá com seus 30 anos, 40 anos, seja a idade que for, você tem que ter resultado, você tem que ter um legado. Quando você morrer, o que você vai deixar? O que você vai deixar? Você gerou emprego, você impactou vida, você já escreveu um livro, você já fez caridade, o que você está fazendo da tua vida? Qual é o legado que você deixa? Resultado, gente. Não basta ficar só no esforço. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas, né? Eu acho que o horário já ficou bem avançado. Meu contato aí, para quem quiser conversar comigo e precisar de de repente, algum conteúdo. Eu adoro compartilhar conteúdo, eu não tenho problema com isso. Tudo aquilo que eu crio aqui, eu gosto de jogar na rede, não tenho problema nenhum. Eu espero não ter ofendido ninguém, tá? Quando eu falo aí dos comportamentos, se alguém ficou doído comigo, aceite as minhas palavras com amor, tá? Perdoa. E você tem que perdoar não por minha causa, porque o perdão, ele é libertador para você. Quando você perdoa, as suas células ficam em paz. Então, perdoa. Eu não quis aqui chatear ninguém, não, mas eu quis dizer para você como é que é a realidade. Perfil da empresa, perfil do colaborador, e você é um colaborador que contribui no clima organizacional. Estou à sua disposição, Arthur. Tem perguntas? Incrível, Márcia. Show de bola. Eu costumo dizer o seguinte, Márcia. A gente está especializando esse PDP, né? Até a gente que já tem aí uma certa vivência de corporativo, né? E você fala de comportamento organizacional, né? A gente sempre consegue ainda enxergar alguma coisa, algum ponto de melhoria. E até para mim está sendo assim muito agregador. Então, mais uma vez, obrigado aí pelos conhecimentos aí compartilhados. Assim, a gente consegue, inclusive, pontos de reflexões, né? Até para a gente que já tem uma experiência aí, já tem uma estradazinha. Também não é muito, né? Porque eu não sou tão antigo assim. Mas até para a gente que já tem uma estradazinha aí, a gente consegue
analisar alguns pontos de reflexões e de repente, a gente está saindo um pouco da rota e a gente consegue voltar para a rota correta. Então, show de bola. Muitas perguntas aqui, né? Na verdade, mais manifestações, Márcio. A gente tem aqui o Luiz Novaes, dizendo assim, um uhul, ele botou com caixa alta, assim, bem grande. Extraordinária, foi na hora que você estava falando aí sobre os seus cursos, enfim, sobre aí as suas experiências e tal. Então, show de bola aí. Pai, obrigado aí, o Luiz Novaes, aí pela Muito participação. Obrigada. Show de bola. A gente tem o Wellington aqui também, que fez uma pergunta aqui. Se você avisar o superior, eu acredito que ele esteja se referindo àquelas coisas que ele, de repente, viu aí que estava errado, né? E aí compartilhou lá com o superior imediato, e se por alguma eventualidade isso acontecer de novo, ele diz o seguinte: e se a culpa cair em mim, né? Então, assim, aí fica à vontade para responder. Então, o que acontece? Você precisa sempre aplicar os 3 crivos de Sócrates. Então, se você viu alguma coisa errada, antes de você passar à frente, verifique se é verdade. Lembra? Verifique se é bom e se vai agregar valor. Então, por exemplo, imagine que você verificou um colaborador atendendo um cliente com grosseria. Você sabe que esse atendimento de grosseria vai impactar na imagem da empresa. Você viu, é um fato, é verdade, você sabe que aquilo aconteceu, então você tem aquela oportunidade de chegar para esse colaborador e falar para ele: olha, eu vi como você atendeu e não foi legal. Se voltar a acontecer isso, eu vou comunicar ao teu gestor. Se você fizer isso, você já vai arrumar um inimigo. Por quê? Porque você está no mesmo patamar de autoridade que ele é teu colega de trabalho, não te compete falar com ele. Agora, o teu líder, ele é preparado para poder chegar neste teu colega e falar com ele sem precisar delatar você. Então, a partir do momento que você percebeu um comportamento, um atendimento incorreto, você chega para o teu gestor e fala: olha, hoje eu presenciei uma situação que eu não achei que foi muito legal, eu acho que isso pode impactar negativamente a empresa, e seria legal sugerir um treinamento de atendimento ao cliente para fulano. E, por favor, não menciona que eu estou comentando. É dever, todo gestor sabe que ele tem que preservar a identidade de quem conta para ele. Senão, esse gestor perde a credibilidade. Então, assim, os meus colaboradores têm muita segurança. Qualquer coisa que acontece, eles me contam, porque eu nunca delato quem me conta. Então, todo gestor é preparado para isso, senão ele não seria gestor. Entendeu? Show de bola. Acho que está respondido aí para o Wellington. A Ellen aqui de Rio Claro, eu acho que é São Paulo, né? Aí uma utilidade corporativa aqui rapidinho, está dizendo que entrou agora como profissionalmente da Microlins, e ela quer saber mais sobre o PDP, porque ela gostou muito desse PDP aqui. Aí, muito legal, Ellen. Seja bem-vinda aí à família Microla, tá? Sangue Azul. Você vai perceber que todo mundo é apaixonado pela marca. Sobre o PDP, deixa eu fazer aqui uma gentileza. Pode procurar seu consultor aí de campo. Em São Paulo é o Carlos. Inclusive, Carlos Araripe acabou recentemente integrando aí a nossa equipe. Chama o Carlos aí, que o Carlos também é um consultor incrível. Ele vai te dar todas as dicas aí que você precisa. Tá bem? Vamos seguir aqui. Mais uma pergunta aqui. Gustavo, olha só, Márcia, ele diz assim, esse para mim foi o melhor PDP até agora. Uhul! Show de bola, Gustavo. É isso aí, Márcia arrebentou aí. Olha só, a gente tem a Eliana aqui de Belém, aqui, da minha regional, é a nossa franqueada aqui, também em primeiro lugar do Brasil, aí do top 10, né? Uma super escola aqui em Belém. Tá perguntando assim, qual é o nome da agenda? Task Agenda. Pronto. Respondida, Eliane. Eliana, uma honra ter você aqui, tá bom? Um abraço. Vamos lá. É um Arthur, é um aplicativo de celular. Eu vou soletrar T de tatu, A de amor, S de sapo, K, agenda, Task Agenda. É um aplicativo fabuloso que te ajuda bastante a organizar o teu dia a dia. Show de bola. Então, pronto. Task e agenda. Eu vou baixar aqui também, inclusive, Márcia. Valeu. Respondida aí, Eliana. Um abraço. João Álvaro aqui, de Jacobina, na Bahia, Márcia. Tá dizendo o seguinte: conteúdo top. Show de bola. Muito obrigado. Aí, o John. O John não coloca de onde ele é, mas ele diz o seguinte: só ouvi verdades.
Que lindo. A Kelly Beatriz, não é pergunta. Aí ela dá uma gargalhada, só agradecimento pelas palavras. Absorvi e com certeza vou aplicar na minha vida. Show de bola. Gratidão pela sua vida, gratidão, já valeu. Se vai impactar a tua vida, já valeu a minha participação. Show de bola. Nossa, muito feedback legal. Você tem uma ideia aqui, Márcia. É lógico, a vontade que dá é de ler todos, né? A gente não consegue, por exemplo, na prática, a gente tem mais de 58 manifestações, na verdade, né? Porque tem tanto pergunta quanto manifestações, feedbacks, assim, 100% positivos. Obrigado aqui, ó, Wesley Paixão. Obrigado. E, assim, uma exclamação. Sabe as palavras, anotei várias dicas para ser espalhadas. Show de bola. Ai, que lindo. Nossa, muita coisa bacana. Bom, gente, assim, agradeço imensamente também aí as manifestações. É lógico, infelizmente não vou conseguir ler todas, mas, Márcia, basicamente, só manifestação positiva de assuntos que eu também entendo como absolutamente pertinentes. Deixa eu colocar só você aqui na tela, para a turma ver um pouquinho mais você, depois eu entro para a despedir da galera. E aí, como eu sempre falo, né? Motivação é que nem banho, a gente tem que tomar todo santo dia. E como a Márcia falou aí, então a gente tem que trazer de casa, todo mundo tem um motivo para se motivar. Então, Márcia, só gratidão, hashtag gratidão aí, gratitude a você. Foi eu que agradeço. Para fechar a semana aí com chave de ouro, para fechar o mês com chave de ouro. E aí eu queria abrir um pouquinho aí você, para você se despedir da turma e deixar aí suas considerações finais. Pode estar com você. Ok. Bom, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sempre dei aulas em faculdade, eu sempre tive turmas cheias, eu tinha de 120 a 150 alunos, eu adoro. E à medida que eu vi que vocês foram entrando aqui, nós chegamos a 215. Para mim foi um verdadeiro tesão, né? Eu curti muito, porque eu lembro das minhas salas de aula, e eu falo que tudo aquilo que você faz com amor acaba transbordando e contagia. Então, assim, é impossível, né, você se deparar com esse conceito que está aqui, que você tem que amar, que você tem que se amar, que você tem que se perdoar. Então, você fala assim, poxa, será que ela é idiota, só está falando de amor? Não, é porque esse amor realmente transforma. Todo mundo tem que ser grato. E entender que, já que todo mundo é perfeitamente imperfeito, aceita as imperfeições e foca no positivo. Assim todo mundo fica feliz. E eu desejo para vocês, gente, sucesso, prosperidade, que todos vocês consigam deixar um legado gigantesco aí, que vocês consigam impactar a vida das pessoas, das empresas, inclusive dos animais, tá, gente? Tem muito cachorrinho por aí com frio, tá? Quem tiver um cobertorzinho e quiser distribuir, a gente agradece, porque aqui em São Paulo está muito frio, não sei como é que anda por aí. Então, a gente tem que ter amor em todas as nossas esferas e instâncias. Não custa. Amar é de graça, tá? De graça. Não precisa muito esforço, não. É só abrir teu coração. Um beijo da gorda, viu? Ó. Show de bola. Mais uma vez. Obrigado, Márcia. Foi incrível a tarde de hoje. Muita dica bacana. E como a turma tem falado aqui, muitas verdades também, né? E as verdades, elas precisam ser ditas, né? É como eu sempre falo. Obrigado mais uma vez. Pessoal, mais uma sexta-feira indo para a conta, agradecer a todos vocês aí pela participação. Deixa eu só aproveitar, se estender só mais um pouquinho, que tem uma pessoa aqui dizendo assim, ó, eu cheguei agora, eu perdi a palestra e eu estou muito interessado, como é que eu faço para ter acesso? Os PDPs, eles sobem por YouTube, tá? Não hoje, imediatamente, mas acho que na segunda ou terça-feira ele deve estar lá disponível, se você quiser ter acesso a esse PDP aí da Márcia, só se chegar lá que vai estar lá, tá bom? Da minha parte, só agradecer a vocês por estar com a gente mais, assim, tivemos um pico de quase 250 pessoas, isso é muito legal, parabéns a você, aluno, que está buscando se especializar, que está buscando conhecimento, todas essas dicas que a gente vem dando aqui nesses PDPs, elas são para direcionar, para dar boas práticas, para agregar valor aí na trajetória de quem está iniciando e de quem já iniciou. E lembrem sempre, quanto mais conhecimento você agregar a você, mais comportamento você vai ter, mais oportunidades você vai abrir aí na sua vida, tá bom? Então, boa sorte a vocês todos, muito obrigado mais uma vez. Na próxima sexta, a gente tem mais um PDP com mais um super convidado aí,
como eu venho falando, a gente tem se especializado aí nesses convidados, é um palestrante melhor que outro. Quando a Márcia começou a falar aí das especializações, dos cursos, das pós-graduações, a gente levou aí mais ou menos uns 10 minutos para ela poder terminar aí de tanta coisa que ela falou, né? A gente, inclusive, se interessou aqui, enfim. Então, o nível é esse mesmo, essa é a preocupação que a gente tem para promover uma palestra que realmente agregue valor, que realmente ajude vocês. Então, é só agradecer e na próxima sexta a gente se encontra. Márcia, obrigado, turma. Fiquem com Deus. Boa semana a todos, bom final de semana e vamos com tudo aí. Tchau, tchau.